Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus, porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade na casa do apóstolo Paulo aos Gálatas, agora no capítulo 5, dos versos 16 ao verso 26. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por cada vida, por cada família aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, sendo nutrido pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um e, ó Deus, os capacita para o entendimento das Tuas verdades. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Como os irmãos já bem sabem, a carta aos Gálatas, ou as igrejas na região da Galácia, elas vinham, sobretudo, como um alerta aos irmãos para não retornarem à prática do judaísmo, sobretudo aos gentios, aqueles que não eram judeus, eram convertidos ao cristianismo e muitas vezes era exigido destes a prática da circuncisão. Então o apóstolo Paulo vem trabalhando essa temática ao longo desta carta. Quando ele chega no capítulo 5, então, falando anteriormente acerca da liberdade, ele agora alerta acerca das obras da carne, acerca das obras ou do fruto do Espírito. Então, nós vamos observar, verso a verso, algumas colocações muito importantes que o apóstolo Paulo fala acerca dessas verdades. Assim diz, a partir do verso 16: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Meus amados irmãos, aqui não é uma concepção de anulação da carne ou anulação do ser natural ou do ser social. Não é Paulo, então, dizendo que estes irmãos deviam se abster de relacionamentos do mundo ou estarem à parte do mundo. Não é isso. Mas é que este mundo ele é regido, ele é dirigido por muitas vezes lei e normas que distorcem as verdades da palavra de Deus. Então este andar aqui tem a ver com o proceder. E o proceder não é de acordo com a carne ou com a concepção natural, mas sim com o entendimento do Espírito, pois ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Ele diz isso após falar de liberdade. Perceba que então o que ele quer dizer aqui, que na verdade a liberdade de consciência nos faz muitas vezes ter a consciência de que nós devemos nos privar daquilo que muitas vezes é lícito e, claro, com certeza, evitar aquilo que é tido como ilícito, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui ele então está dizendo que é esta luta, este embate entre a carne e o espírito. Na verdade, ele está falando da natureza, aquele que ainda tem o velho homem e há também o novo homem. Aquele que então é gerido pela lei natural, ou seja, o primeiro Adão, e é aquele que é nascido do Espírito, ou seja, o novo nascimento. Verso de número 18: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia. Perceba que aqui também ele fala acerca da imoralidade. Aqui não é uma anulação da obra regeneradora do Espírito para com a lei, mas a lei não tendo domínio quer dizer que ela não tem um poder condenatório. Verso de número 20. Idolatria, feitiçaria, ele vai dizer então, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
de sensações, fascinações. Aqui ele vai trabalhar alguns pecados que estão atribuídos à lei natural ou à própria carne. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a rejeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Os que tais coisas praticam. Aqui não é uma condição para a entrada no reino de Deus, ou seja, não é a observância dos seus atos que fará com que Deus, então, decrete ou não o seu estado de condenação ou de salvação, mas é que estar abstinente, ou seja, ter a abstinência desses pecados, revela o seu estado regenerativo, revela a sua conversão. É nesse sentido que ele trabalha. No verso de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, aqui então ele trabalha o fruto do Espírito. Este fruto é o próprio Espírito. E este fruto tem vários gomos. Percebe isso? Então, a lei contra isso não tem domínio. Ora, porque essas práticas advêm do próprio Espírito de Deus. E os que são de Cristo, ou os que estão em Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Percebe que aqui, então, ele deixa claro isso, né? Aqueles que estão em Cristo deixaram essas práticas. Se vivemos, ou sendo vividos, né? Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que ele quer trabalhar aqui é a concepção de abnegação, ou seja, de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz, de seguir a Cristo. Fomos mortos e ressuscitados com ele. Então, este ato, este fruto, ele não é uma busca, mas sim uma testificação daquilo que Deus fez em nós. Meus amados irmãos, que verdades preciosas essa porção da palavra nos ensina, e sobretudo de sermos graciosos para com Deus, e fomos também agraciados por Deus, por termos tão sublime salvação. Perceba, isso é importante, principalmente nas nossas relações. Nós não podemos refletir diferente para com os outros. Nós não podemos ser mesquinhos, egoístas, invejosos para com os outros, porque senão nós não revelamos o Espírito, nós revelamos a carne. E se revelamos a carne, não fomos mortos e ressuscitados com Cristo. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando esse momento. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, bondade e misericórdia. Santificado seja o Senhor, ó Deus, que nos deu o Teu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, trabalhe em nossos corações, nos faz cada vez mais parecidos com o Teu Filho. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.